0013. H passou pelo primeiro portão na manhã seguinte. O nome dele apareceu no placar em terceiro lugar, com uma pontuação de 108 mil pontos. O valor por obter a chave de cobre havia caído mais 1000 pontos para ele, mas o valor por passar pelo primeiro portão continuava inalterado, com 100 mil pontos. Voltei para a escola naquela mesma manhã. Pensei até em faltar e alegar estar doente, mas me preocupei, acreditando que minha ausência pudesse levantar suspeitas. Quando cheguei lá, percebi que não deveria ter me preocupado. Graças ao repentino interesse na caça, mais da metade dos alunos e alguns professores não se deram ao trabalho de aparecer. Como todo mundo da escola conhecia meu avatar pelo nome Wade 3, ninguém prestou muita atenção em mim. Passando pelos corredores sem ser notado, concluí que gostava de ter uma identidade secreta. Me senti como o Clark Kent ou Peter Parker. Pensei que meu pai ia curtir aquilo. Naquela tarde, Iraq enviou e-mails para H e para mim, tentando nos chantagear. Disse que se não contássemos a ele como encontrar a chave de cobre e o primeiro portão, ele divulgaria o que sabia a respeito de nós dois em todos os fóruns de caça-alvos que conhecia. Nós nos recusamos e ele cumpriu a ameaça, passando a contar a todos que quisessem ouvir que H e eu éramos alunos em lutos. Claro, ele não tinha como provar que realmente nos conhecia, e como havia centenas de caça-alvos afirmando ser nossos amigos próximos, H e eu torcemos para que as postagens deles fossem ignoradas, mas não foram, claro. Pelo menos 2 outros caça-alvos foram espertos o bastante para ligar os pontos entre Ludus, o Enigma e a Tumba dos Horrores. No dia seguinte, a Iraq ter aberto a boca, o nome Daito apareceu no quarto espaço do placar. Então, menos de 15 minutos depois, o nome Shoto apareceu na 5ª posição. De alguma maneira, os dois tinham conseguido uma cópia da chave de cobre no mesmo dia, sem esperar pela reinicialização do servidor à meia-noite. Então, algumas horas depois, Daito e Shoto zeraram o primeiro portão. Ninguém nunca havia ouvido falar daqueles avatares antes, mas seus nomes pareciam indicar que estavam trabalhando juntos, fosse como dupla ou como parte de um clã. Shoto e Daito eram os nomes japoneses das espadas curtas e compridas usadas pelos samurais. Quando utilizadas juntas, as duas espadas passavam a ser chamadas de Daisho, e isso logo se tornou o apelido pelo qual os dois passaram a ser conhecidos. Apenas 4 dias se passaram desde que meu nome aparecera no placar, e um outro novo havia aparecido abaixo do meu a cada dia seguinte. O segredo estava se espalhando e a caça parecia estar ganhando força total. Durante toda a semana não consegui me concentrar em nada que os professores diziam. Felizmente, só restavam mais 2 meses de aula, e eu já havia ganhado crédito suficiente para me formar, mesmo que eu perdesse a vantagem. A partir de então, eu passava de uma aula a outra meio distraído, pensando no enigma da chave de Jade, repetindo-o sem parar em minha mente. O capitão escondeu a chave de Jade em uma morada há muito esquecida, mas você só poderá apitar quando a série de troféus estiver reunida. De acordo com o meu livro de literatura, um poema em 4 linhas de texto e um esquema de rima alternada era conhecido como quarteto. Então, esse se tornou o apelido do enigma. Todas as noites, depois da escola, eu saía do Oasis e preenchia as páginas em branco de meu diário do Graal com possíveis interpretações do quarteto, sobre o qual o Capitão Anorak falava. O Capitão Kangaroo? O Capitão América? O Capitão Buck Rogers do século 25? E onde diabos ficava aquela morada muito esquecida? Aquela parte da dica parecia enlouquecedoramente inespecífica. A casa de Halliday em Middletown não podia ser considerada abandonada, mas talvez ele estivesse falando sobre uma casa diferente em sua cidade natal. Parecia fácil demais e perto demais do esconderijo da chave de cobre. A princípio, pensei que a morada esquecida podia ser uma referência ao filme A Vingança dos Nerds, um dos filmes favoritos de Halliday. Naquele filme, os nerds do título alugavam uma casa velha para consertá-la. Durante uma montagem musical clássica dos anos 1980, visitei uma recriação da casa de A Vingança dos Nerds no planeta Skolnick e passei um dia vasculhando, mas acabei não tendo resultado. As 2 últimas frases do quarteto também eram um mistério total. Pareciam dizer que, ao encontrar a morada esquecida, o jogador teria de reunir um monte de troféus e apitar um tipo de apito. Ou será que apitar teria o sentido coloquial de revelar um segredo ou alertar alguém sobre um crime?
De um jeito ou de outro, não fazia nenhum sentido para mim, mas continuei analisando cada linha, palavra por palavra, até meu cérebro virar geleia. Naquela sexta-feira, depois da aula, o dia em que Daito e Shoto zeraram o primeiro portão, eu estava sentado em um local escondido, a alguns quilômetros da escola, numa subida íngreme com uma única árvore no topo. Eu gostava de ir lá para ler, fazer minha lição de casa ou simplesmente admirar a paisagem dos campos verdes. Eu não tinha acesso àquele tipo de vista no mundo real. Sentado sob aquela árvore, mexi nos milhões de mensagens que lotavam minha caixa de e-mails. Havia passado a semana toda cuidando delas. Eu já havia recebido recado de pessoas de todas as partes do mundo, cartas me parabenizando, pedidos de ajuda, ameaças de morte, solicitações de entrevistas, diversas diatribes de caça-ovos cuja busca pelo ovo claramente os havia levado à loucura. Também havia recebido convites para entrar para os 4 maiores clãs de caça-ovos, os Oviraptors, Clã Destiny, Keymasters e Equipe Banzai. Agradeci a todos, mas recusei. Quando cansei de ler as mensagens dos fãs, passei a analisar as mensagens que estavam classificadas como de negócios e comecei a lê-las. Descobri que havia recebido diversas ofertas de estúdios cinematográficos e editoras de livros, todos interessados em comprar os direitos de minha história de vida. Apaguei todas elas porque havia decidido nunca revelar minha verdadeira identidade ao mundo, pelo menos não até eu encontrar o ovo. Eu também havia recebido diversas ofertas de adesão de empresas que queriam usar o nome e o rosto de Parzival para vender seus serviços e produtos. Um varejista de eletrônicos estava interessado em usar meu avatar para promover a linha de hardware de imersão Oasis de modo que pudessem vender luvas e visores aprovados por Parzival. Também recebi uma oferta de uma rede de entrega de pizza de um fabricante de sapatos e de uma loja online que vendiam imagens customizadas para avatares. Havia até uma empresa de brinquedos querendo produzir uma linha de lancheiras e bonecos de Parzival. Essas empresas pretendiam me pagar com créditos Oasis que seriam transferidos diretamente para a conta do meu avatar. Eu não conseguia acreditar. Respondi a cada um dos pedidos dizendo que eu aceitaria as ofertas com as seguintes condições: não ter de revelar minha identidade verdadeira e só faria negócios por meio de meu avatar do Oasis. Comecei a receber respostas dentro de uma hora, com contratos anexados. Eu não podia pedir a um advogado que os analisasse, mas todos expiravam depois de um ano. Então resolvi assiná-los eletronicamente e os mandei de volta com um modelo tridimensional de meu avatar para ser usado para os comerciais. Também recebi pedidos para um clipe de áudio da voz do meu avatar, por isso enviei a eles um clipe sintetizado de um barítono grave que deixava a minha voz parecida com a daqueles caras que fazem chamadas de trailers de filmes. Quando eles receberam tudo, os novos patrocinadores do meu avatar me informaram que dentro das próximas 48 horas eles fariam a primeira remessa de pagamentos para minha conta do Oasis. A quantia que eu receberia não era suficiente para me deixar rico, nem de longe, mas para um cara que tinha crescido sem nada, aquilo mais parecia uma fortuna. Fiz algumas contas rápidas. Se eu gastasse com moderação, teria o suficiente para sair das pilhas e alugar um apartamento pequeno em algum lugar, durante um ano pelo menos. Só de pensar nisso, fiquei totalmente animado. Desde sempre eu sonhava em sair das pilhas e agora parecia que o sonho estava prestes a se realizar. Com a questão do uso de imagem resolvida, continuei analisando os e-mails. Ao ver as mensagens restantes por remetente, descobri que havia recebido mais de 5.000 e-mails da Innovative Online Industries. Na verdade, eles haviam me enviado 5.000 cópias do mesmo e-mail, reenviaram a mesma mensagem a semana toda, desde que meu nome havia aparecido pela primeira vez no placar, e ainda a estavam reenviando uma vez a cada minuto. Os 6 estavam me bombardeando com mensagens para ter certeza de que chamariam minha atenção. Os e-mails eram todos marcados como prioridade máxima, com um assunto proposta urgente de negócio, favor ler imediatamente. Assim que eu abri uma confirmação de entrega foi mandada de volta a IOI, para que eles soubessem que eu finalmente havia lido a mensagem. Depois disso, pararam de reenviá-la. Caro Parzival, em primeiro lugar, permita-me parabenizá-lo por suas recentes conquistas, e nós da Innovative Online Industries consideramos extremamente valiosas. Em nome da IOI, pretendo fazer uma proposta de negócios altamente lucrativa, e os detalhes exatos podemos discutir em uma sessão de chat particular. Por favor, utilize o cartão
anexo para entrar em contato assim que puder, em qualquer dia ou horário. Dada a nossa reputação dentro da comunidade de caça-alvos, compreendo que você talvez hesite em conversar comigo. No entanto, saiba que, se escolher não aceitar nossa proposta, pretendemos conversar com outros concorrentes. No mínimo, esperamos que você nos dê a honra de ser o primeiro a conhecer nossa oferta generosa. O que tem a perder? Muito obrigado por sua atenção. Estou ansioso por falar com você. Atenciosamente, Nolan Sorrento, chefe de operações Innovative Online Industries. Apesar do tom razoável da mensagem, a ameaça por trás dela ficou clara como água. Vocês queriam me recrutar, ou queriam me pagar para dizer a eles como encontrar a chave de cobre e passar pelo primeiro portão. E se eu me recusasse, eles procurariam Artemis, depois Eight, Daito, Shoto e todos os outros caçovos que conseguiram colocar seu nome no placar. Aqueles cretinos sem vergonhas não parariam até encontrar alguém tolo ou desesperado o suficiente para aceitar e vender a eles as informações de que precisavam. Meu primeiro impulso foi apagar todas as cópias do e-mail e fingir que eu nunca o havia recebido, mas mudei de ideia. Queria saber exatamente o que a IOI ofereceria. E não podia perder a chance de conhecer Nolan Sorrento, o infame líder dos seis. Não havia nenhum risco em encontrá-lo num chat desde que eu tomasse cuidado com o que dissesse. Pensei em me teletransportar para Incípio antes de minha entrevista e comprar uma nova skin para meu avatar, talvez um terno sob medida, algo chamativo e caro, mas pensei melhor e mudei de ideia. Eu não tinha nada a provar para aquela empresa de otários, afinal, eu tinha ficado famoso, iria à reunião usando minha pele e com uma atitude de quem não está nem aí. Tomaria conhecimento da proposta e então mandaria todos eles à merda. Talvez gravasse tudo e postasse no YouTube. Eu me preparei para a reunião abrindo uma janela da ferramenta de pesquisa e aprendi tudo o que pude sobre Nolan Sorrento. Ele era PhD em ciência da computação. Antes de se tornar chefe de operações da IOI, tinha sido um designer famoso, cuidando da criação de diversos RPGs de dentro do Oasis. Eu havia jogado todos os jogos deles, que realmente eram bem bacanas. Ele era um bom programador, antes de vender sua alma. Era óbvio que a IOI o havia contratado para liderar os lacaios. Pensavam que um designer de jogos teria mais chance de desvendar o grande enigma de Halliday, mas Sorrento e os seis já estavam tentando havia 5 anos e ainda não tinham conseguido nada. E agora que os nomes dos avatares dos caça-alvos estavam aparecendo à torto e à direito no placar, o chefão da IOI devia estar enlouquecendo. Sorrento provavelmente estava sofrendo uma pressão de seus superiores. Tentei imaginar se tinha sido ideia de Sorrento tentar me recrutar ou ordem de outra pessoa. Quando eu terminei minha pesquisa a respeito de Sorrento, eu tive a sensação de que estava pronto para me encontrar com o demônio. Anexei um cartão de contato do e-mail de Sorrento e toquei no ícone de convite para o chat. (0014) Quando terminei de me conectar à sessão de chat, meu avatar se materializou em um grande mirante com vista para uma paisagem maravilhosa de mais de 12 mundos do Oasis, suspensos em um espaço preto além de uma janela curva. Parecia que eu estava em uma estação espacial de uma nave de transporte muito grande. Não sabia qual. As sessões de chat eram diferentes em cada sala de bate-papo e eram bem mais caras de se manter. Ao abrir um chatlink, uma cópia substancial de meu avatar era projetada em outro local do Oasis. Seu avatar não estava realmente ali. E assim, ele aparecia para outros avatares como um holograma levemente transparente, mas ainda era possível interagir com o ambiente de modo limitado, passando por portas, sentando-se em cadeiras, etc. Os chatlinks costumavam ser usados principalmente para encontros de negócio, quando uma empresa queria marcar reuniões em um local específico do Oasis sem ter de gastar muito tempo e dinheiro para transportar os avatares de todos para lá. Era a primeira vez que eu usava um. Eu me virei e vi que meu avatar estava diante de uma mesa de recepção grande em forma de C. As letras prateadas gigantes e sobrepostas do logo da IOI estavam 6 metros acima dela. Quando me aproximei da mesa, uma loira incrivelmente bonita ficou em pé para me receber. Sr. Parzival, ela disse, fazendo uma leve reverência. Bem-vindo à Innovative Online Industries. Espere apenas um momento. O Sr. Sorrento já virá receber o senhor. Eu não sabia como aquilo estava acontecendo, pois não havia avisado que iria. Enquanto esperava, tentei ativar o gravador de vídeos do meu avatar, mas a IOI havia desabilitado a gravação naquela sessão de chatlink. Obviamente, eles não queriam que eu tivesse evidências em vídeo
do que estava prestes a ser discutido. Meu plano de postar a entrevista no YouTube já era. Menos de um minuto depois, outro avatar apareceu por uma série de portas automáticas do outro lado do mirante. Ele se aproximou de mim com as botas fazendo barulho no piso polido. Era Sorrento. Eu o reconheci porque não estava usando um avatar comum dos 6, um dos benefícios de sua posição. O rosto de seu avatar era o das fotos que eu havia visto online. Cabelos loiros e olhos castanhos, nariz aquilino. Usava o uniforme padrão dos 6, um terno azul marinho com drágonas douradas nos ombros e um logo prateado da IOI no lado direito do peito, com o número de um funcionário abaixo dele. 655321. Finalmente, ele disse ao se aproximar de sorriso aberto. O famoso Parzival nos agraciou com sua presença. Ele estendeu a mão direita, coberta por uma luva. Nolan Sorrento, chefe de operações. É uma honra conhecer você. Sim, eu disse, fazendo o melhor que podia para parecer alheio. Acho que posso dizer a mesma coisa. Mesmo com uma projeção do chatlink, meu avatar ainda pôde apertar a mão dele, em vez de apenas olhar para ele como se tivesse um rato morto na minha frente. Ele a soltou depois de alguns segundos, mas seu sorriso não desapareceu, apenas aumentou. Por favor, siga-me. Ele me levou pelo mirante e passamos pelas portas automáticas, que se abriram e revelaram uma enorme base de lançamento. Havia ali uma única nave interplanetária com o logo da IOI. Sorrento se encaminhou para embarcar, mas fiquei parado ao pé da rampa. Por que você se incomodou em me trazer aqui via chatlink? Perguntei, apontando para a baía ao nosso redor. Por que simplesmente não despejou seu discurso de vendas em uma sala de bate-papo? Por favor, me conceda essa oportunidade, ele disse. Este chatlink faz parte do nosso discurso de vendas. Queremos dar a você a experiência que teria se fosse visitar nossa sede pessoalmente. Certo, pensei. Se eu tivesse vindo aqui pessoalmente, meu avatar estaria cercado por milhares de 6 e eu estaria à sua mercê. Eu o acompanhei para dentro da nave. A rampa se retraiu e nós fomos lançados para fora da baía. Por uma das janelas da nave vi que estávamos deixando uma das estações espaciais orbitais dos 6. Bem, à nossa frente estava o planeta IOI-1. Um enorme globo prateado. Aquilo me fez lembrar as esferas flutuantes assassinadas dos filmes Fantasma. Os caça-ovos se referiam a IOI-1 como a Casa dos 6. A empresa havia construído logo depois de o concurso ter começado, para que servisse como base de operações online da IOI. Nossa nave, que parecia voar em piloto automático, logo chegou ao planeta e deslizou sobre a sua superfície espelhada. Olhei pela janela quando completamos uma órbita. Até onde eu sabia, nenhum caça-ovo havia feito aquele passeio. De polo a polo, o IOI-1 era coberto com arsenais bancos de areia e depósitos, além de hangares de veículos. Também vi campos aéreos pontuando a superfície, onde fileiras de helicópteros de ataque brilhantes, espaçonaves e tanques de batalha mecanizados estavam esperando por ação. Sorrento não disse nada ao analisarmos a armada dos 6. Ele permitiu que eu observasse tudo. Eu havia visto fotos da superfície do IOI-1, mas eram imagens ruins, tiradas em órbita, além da enorme proteção do planeta. Os clãs maiores vinham planejando detonar o complexo de operações dos 6 havia muitos anos, mas nunca tinham conseguido passar pela proteção para chegar à superfície do planeta. Ao completarmos a órbita, o complexo de operações da IOI apareceu em nossa frente. Era formado por 3 torres de superfície espelhada, 2 arranha-céus retangulares dos 2 lados de um circular. Vistas de cima, essas 3 construções formavam o logo da IOI. A nave ficou mais lenta e sobrevoou a torre em forma de O, e então seguiu espiralando até uma base de lançamento pequena no teto. Impressionante, não acha? Sorrento perguntou, finalmente quebrando o silêncio quando aterrissamos e a rampa baixou. Nada mal, senti orgulho da calma em minha voz. Na verdade, eu ainda estava pensando em tudo o que havia visto. Esta é apenas uma réplica do Oasis, das torres IOI de verdade, localizadas no centro de Columbus, não é? Eu disse. Sorrento sentiu, sim. O complexo de Columbus é a sede de nossa empresa. A maioria das pessoas de minha equipe trabalha nesta torre central. Nossa proximidade com a GSS elimina qualquer possibilidade de falha no sistema. E, claro, Columbus não sofre com as faltas de energia que prejudicam a maioria das cidades norte-americanas.
Ele estava afirmando o óbvio. A Gregarious Simulation Systems ficava em Columbus, assim como a abóbada de seu principal servidor Oasis, servidores espelho, redundantes e localizavam em todas as partes do mundo. Mas esperavam todos ligados ao módulo principal em Columbus. Era por isso que nas décadas desde o lançamento da simulação a cidade havia se tornado um tipo de meca de alta tecnologia. Columbus era onde o usuário do Oasis podia conseguir a mais rápida e confiável conexão à simulação. A maioria dos caça-alvos sonhava em estar ali um dia, inclusive eu. Segui sorrento para fora da nave e entramos em um elevador adjacente à base de lançamento. Você se tornou uma celebridade nesses últimos dias, ele disse quando começamos a descer. Deve ter sido muito bom para você. Provavelmente um pouco assustador também, não é? Saber que agora você possui informações que milhões de pessoas fariam a qualquer coisa para obter? Estava esperando que lhe dissesse algo daquele tipo, por isso eu tinha uma resposta bem preparada. Você se importa em deixar de lado as táticas de guerra, ameaças e jogos mentais? Simplesmente me conte os detalhes de sua oferta. Tem outros assuntos a tratar. Ele sorriu para mim como se fosse um menino prodígio. Sim, tenho certeza de que você tem, ele disse. Mas por favor, não se precipite em tirar conclusões a respeito da oferta. Você vai ficar surpreso. E então, com um toque ácido no tom de voz, ele disse: na verdade, tenho certeza. Fazendo o que podia para esconder a intimidação que senti, revirei os olhos e disse: sei, cara. Ouvi o som ao chegarmos ao 106º andar, e as portas do elevador se abriram. Segui sorrento e passamos por outra recepcionista e por um comprido corredor bem iluminado. A decoração era coisa de filme de ficção científica, de alta tecnologia e imaculada. Passamos por diversos outros avatares dos 6 enquanto caminhávamos, e assim que viram Sorrento, adotaram a posição de alerta e o cumprimentaram, como se ele fosse um tipo de general de alto escalão. Sorrento não retribuiu os cumprimentos, nem cumprimentou ninguém. Por fim, ele me levou para dentro de uma enorme sala que parecia ocupar a maior parte do 106º andar. Continha diversos cubículos de paredes altas, cada um com uma pessoa em um equipamento de alta imersão. Bem-vindo à divisão de Oologia da IOI, Sorrento disse com um óbvio orgulho. Então, esta é a central dos 6 babacas, não é? Eu disse, olhando ao redor. Não precisa ser rude, Sorrento disse. Esta poderia ser a sua equipe. Eu teria minha baia? Não, você teria um escritório com uma vista bem bacana, ele sorriu. Não que eu passaria muito tempo admirando. Eu me direcionei a um dos novos espaços de imersão. Rabachol. Equipamento bacana, eu disse. Era mesmo de última geração. Sim, é muito bom, não é? Ele perguntou. Nossos espaços de imersão são muito modificados e são ligados uns nos outros. Nosso sistema permite que diversos operadores controlem qualquer um dos avatares do Urologista. Então, dependendo dos obstáculos que um avatar encontrar durante sua busca, o controle pode ser instantaneamente transferido ao membro da equipe, com as melhores habilidades para lidar com a situação. Sim, mas isso é roubar, eu disse. Oh, por favor, ele disse, revirando os olhos. Não existe nada disso. O concurso de Halliday não tem nenhuma regra. É um dos muitos erros colossais que o velho tolo cometeu. Antes que eu pudesse responder, Sorrento começou a andar de novo, guiando-nos por um labirinto de baias. Todos os nossos zoologistas estão ligados por voz a uma equipe de apoio, ele continuou, composta por pesquisadores de Halliday, especialistas em videogame, historiadores de cultura pop e criptologistas. Todos eles trabalham juntos para ajudar cada um de nossos avatares a vencer qualquer desafio e desvendar qualquer mistério que encontrem. Ele se virou e sorriu para mim. Como pode ver, já cobrimos todas as bases, Parzival. É por isso que vamos vencer. É, eu disse, vocês têm feito um belo trabalho até aqui, bravo. Mas, por que estamos conversando mesmo? Ah, sim, vocês não fazem ideia de onde a chave de cobre está, e precisam da minha ajuda para encontrá-la. Sorrento, semicerrou os olhos e começou a rir. Gosto de você, menino, ele disse, sorrindo para mim. Você é esperto e tem colhões, duas qualidades que admiro muito. Continuamos a caminhar. Alguns minutos depois, chegamos ao enorme escritório de Sorrento. Suas janelas mostravam uma vista maravilhosa da cidade ao redor. O céu estava repleto de veículos aéreos e espaçonaves, e o sol simulado do planeta estava começando a se pôr. Sorrento se sentou a uma mesa e ofereceu a mim a cadeira que ficava bem de frente para ele. Aqui vamos nós, pensei quando nos sentamos. Vá com calma, Wade. Então, vou direto ao ponto, ele disse.
A IOI quer contratar você como consultor para ajudar com nossa busca pelo Easter Egg de Halliday. Você terá todos os recursos amplos de nossa empresa ao seu dispor. Dinheiro, armas, itens mágicos, naves e artefatos, e o que puder imaginar. Qual seria meu cargo? O lojista-chefe, ele respondeu. Você ficaria responsável pela divisão toda. O segundo em comando, subordinado apenas a mim. Estou falando de 5.000 avatares de combate prontos e treinados, todos recebendo ordens diretamente suas. Que bacana, eu disse, me esforçando para parecer indiferente. É claro que é, mas há mais. Em troca de meus serviços, estamos dispostos a pagar 2 milhões de dólares por ano a você, com um bônus de assinatura de 1 milhão logo de cara. E quando nos ajudar a encontrar o ovo, vai receber um bônus de 25 milhões de dólares. Fim de somar todos aqueles números com os meus dedos. Uau, ele disse. Eu disse, tentando demonstrar surpresa. Posso também trabalhar em casa? Sorrento não pareceu saber se eu estava brincando ou não. Não, ele disse. Infelizmente não. Você teria de se mandar aqui para Columbus, mas daremos a você um ótimo lugar para ficar aqui. Um escritório só seu, claro. Seu espaço de imersão de última geração. Espere, eu disse, erguendo a mão. Está dizendo que eu teria de viver no arranha-céu da IOI? Com você? E com todos aqueles outros zoologistas? Ele assentiu. Apenas até você nos ajudar a encontrar o ovo. Resisti à vontade de rir. Mas e os benefícios? Eu teria plano de saúde, odontológico, as chaves do banheiro executivo, coisas assim? Claro. Ele já parecia impaciente. Então, o que me diz? Posso pensar por alguns dias? Receio que não, ele disse. Tudo isso pode acabar em poucos dias. Precisamos de sua resposta agora. Eu me recostei na cadeira e olhei para o teto, fingindo pensar na oferta. Sorrento esperou, observando-me com atenção. Eu estava prestes a dar a ele uma resposta pronta quando ele ergueu a mão. Ouça apenas por um momento antes de responder. Sorrento disse. Sei que a maioria dos caça-alvos acredita que a IOI é do mal, e que os 6 são malucos, sem escrúpulos e sem respeito ao verdadeiro espírito do concurso, que somos todos mercenários, não é? Assenti, quase não conseguindo me segurar, querendo dizer algo como, isso ainda é pouco. Bem, isso é ridículo, ele disse, lançando um sorriso simpático que eu suspeitei ter sido gerado pelo software de diplomacia que ele estava usando. Os 6 não são nem um pouco diferentes de um clã de caça-alvos. Somos apenas mais organizados. Temos as mesmas obsessões que os caça-alvos, e o mesmo objetivo. Que objetivo? Senti vontade de gritar. Acabar com o Oasis para sempre? Prejudicar e destruir a única coisa que tornou nossas vidas suportáveis? Sorrento pareceu entender meu silêncio como um sinal para continuar. Vejo, ao contrário do que as pessoas acreditam, o Oasis não vai mudar tão drasticamente quanto a IOI quando a IOI assumir o controle dele. Claro, teremos de cobrar uma taxa mensal de todos os usuários e aumentar os lucros com propaganda, mas também planejamos fazer muitas melhorias. Filtros de avatares, regras de constituição mais rígidas, vamos tornar o Oasis um lugar melhor. Não, pensei. Vocês vão transformá-lo em um parque temático corporativo fascista no qual as pessoas ainda podem pagar para entrar. Deixaram de ter qualquer liberdade. Eu já havia ouvido tudo o que podia a respeito do discurso de vendas daquele cafajeste. Certo, eu disse. Pode contar comigo, pode me incluir, como quiser chamar. Estou dentro. Sorrento pareceu surpreso, aquela certamente não era a resposta que ele estava esperando. Ele sorriu e estava prestes a estender a mão em minha direção quando eu interrompi. Mas eu tenho 3 pequenas condições, eu disse. Em primeiro lugar, quero um bônus de 50 milhões de dólares quando encontrar o ovo para vocês. Não 25. É possível? Ele hesitou. Ele nem hesitou. Fechado. Quais são as outras condições? Não quero ser o segundo em comando, eu disse. Quero seu emprego. Sorrento. Quero ser o responsável pela coisa toda. Chefe de operações. É o número 1. Ah, e quero que todos me chamem de El número 1 também. Pode ser? Minha boca parecia ter ganhado vida própria. Não consegui me controlar. O sorriso de Sorrento desapareceu. O que mais? Não quero trabalhar com você. Apontei o dedo para ele. Você me dá asco. Mas se seus superiores estiverem dispostos a botar você no olho da rua e me darem sua posição, estou dentro, com certeza. Silêncio. Sorrento permaneceu impassível. Ele provavelmente tinha um filtro para certas emoções, como raiva e ódio, em seu software de reconhecimento facial. Pode conversar com seus chefes para saber se eles concordam com isso? Perguntei. Ou eles estão nos monitorando agora? Aposto que estão. Eu acenei para as câmeras invisíveis. Oi, pessoal. E aí? O que me dizem? Fez-se um longo silêncio durante o qual Sorrento simplesmente ficou olhando para mim.
Claro que eles estão nos monitorando, ele disse por fim, e acabaram de me informar que estão dispostos a aceitar todas as suas exigências. Ele não me pareceu tão desapontado. É mesmo? Eu disse. Ótimo, quando posso começar? E mais importante, quando você vai sumir? Imediatamente, ele disse. A empresa vai preparar seu contrato e enviá-lo para seu advogado. A seu advogado para que seja aprovado. Feito isso, eles, trarão você para Columbus para assinar a papelada e fechar o negócio. Ele ficou em pé. Então é isso. Na verdade, ergui a mão, interrompendo de novo. Pensei um pouco melhor nos últimos segundos e vou ter que recusar a oferta. Acho que prefiro encontrar o ovo sozinho. Obrigado. Fiquei em pé. Você e os outros 6 podem catar coquinho na ladeira. Sorrento começou a rir. Uma risada comprida e forte que eu achei bem perturbadora. Oh, você é ótimo. Isso foi incrível. Você nos pegou, menino. Quase parou de rir. Disse. Era essa a resposta que eu estava esperando. Agora, permita-me fazer nossa segunda proposta. Tem mais? Eu me sentei e coloquei os pés sobre a mesa dele. Beleza, manda. Vamos transferir 5 milhões de dólares diretamente para sua conta Oasis. Agora mesmo, em troca da explicação de como pegar a chave de cobre e passar pelo primeiro portão. É isso. Você só precisa nos passar instruções detalhadas a respeito do que já fez, e nós continuaremos a partir de lá. Você ficará livre para continuar procurando o ovo sozinho, e nossa transação permanecerá em total sigilo. Ninguém precisa saber sobre ela. Admito que pensei em aceitar por um segundo. 5 milhões de dólares resolveriam minha vida para sempre. E mesmo que eu ajudasse os 6 a passarem pelo primeiro portão, não havia garantia de que eles conseguiriam atravessar os outros 2. E ainda não era certo de que eu conseguiria. Pode acreditar, filho, Sorrento disse. Você deveria aceitar essa oferta enquanto pode. O tom paternalista dele me irritou muito, e isso pesou em minha decisão. Eu não podia me vender aos 6. Se fizesse isso, e eles conseguissem vencer o concurso, eu seria o único responsável. Não conseguiria viver com aquilo de jeito nenhum. Esperava apenas que H, Artemis e quaisquer outros caça-ovos que eles abordassem pensassem a mesma coisa. Eu passo, eu disse. Tirei os pés de cima da mesa dele e fiquei em pé. Obrigado pelo tempo que reservou a mim. Sorrento olhou para mim com tristeza e então fez um sinal para que eu me sentasse. Na verdade, ainda não terminamos. Temos mais uma proposta para você, Parzival, e guardei o melhor para o fim. Será que ainda não se ligou? Vocês não vão me comprar. Caiam fora. Adiós. Tchauzinho. Sente-se, Wade. Eu me assustei. Ele havia acabado de usar o meu nome real? Isso mesmo, Sorrento grunhiu. Sabemos quem é você. Wade Owen Watts, nascido a 20 de agosto de 2024. Órfão de pai e mãe. E também sabemos onde você está. Você mora com sua tia em um parque de trailer localizado na Portland Avenue, número 700, em Oklahoma, unidade 56K, para ser exato. De acordo com nossa equipe de espionagem, você foi visto entrando no trailer de sua tia há 3 dias e desde então não saiu. O que quer dizer que você ainda está aí? Uma janela de um vídeo apareceu bem atrás dele, mostrando uma imagem ao vivo das pilhas onde eu morava. Era uma vista aérea, que podia estar sendo feita de um avião ou de um satélite. Daquele ângulo, eles só conseguiam monitorar as 2 principais saídas do trailer. Então, eles não me viam sair pela janela da lavanderia toda manhã, nem voltar toda noite. Não sabiam que eu estava em meu esconderijo naquele momento. Isso aí, Sorrento disse. Seu tom agradável e condescendente havia voltado. Você deveria sair mais, Wade. Não é saudável ficar o tempo todo dentro de casa. A imagem foi aumentada algumas vezes, aproximando-se do trailer de minha tia. Então passou ao modo de imagem termal e eu vi os contornos brilhantes de mais de 10 pessoas, crianças e adultos lá dentro. Quase todos eles estavam imóveis e provavelmente logados no Oasis. Eu estava surpreso demais para falar. Como eles tinham me encontrado? Supostamente era impossível alguém conseguir suas informações de conta no Oasis. E meu endereço nem sequer constava na conta no Oasis. Não era preciso fornecê-lo ou criar seu avatar, apenas o nome e o padrão da retina. Então, como eles haviam descoberto onde eu morava? De alguma forma, eles tinham conseguido acesso aos meus registros escolares. Seu primeiro impulso neste momento deve ser sair do sistema e fugir, Sorrento disse. Peço que não cometa esse erro. Seu trailer está cercado nesse momento por uma grande quantidade de explosivos poderosos. Ele pegou do bolso algo que parecia um controle remoto e me mostrou. E meu dedo está no detonador. Se sair desta sessão de chatlink, morrerá em poucos segundos. Entende o que estou dizendo, Sr. Watts? Assenti devagar, tentando desesperadamente compreender a situação. Ele estava blefando, só podia estar blefando. E mesmo que não estivesse, não sabia que eu estava na verdade a quase 1 quilômetro dali.
em meu esconderijo. Sorrento acreditou que uma das imagens térmicas era eu. Se uma bomba realmente explodisse no trailer de minha tia, eu estaria em segurança ali, sob todos aqueles carros velhos, certo? Além disso, eles nunca matariam todas aquelas pessoas para me pegar. Como? Foi tudo que consegui dizer. Como descobrimos quem você é? E onde vive? Ele sorriu. Fácil. Você se ferrou, garoto. Quando se matriculou no sistema de ensino público do Oasis, informou seu nome e endereço, para que eles pudessem enviar seus boletins, creio eu. Ele tinha razão. O nome de meu avatar, meu nome real e meu endereço estavam todos arquivados em meu perfil de aluno que apenas o diretor conseguia acessar. Foi um erro idiota, mas eu havia me matriculado um ano antes do início do concurso. Antes de eu me tornar um caça-ovo. Antes de aprender a esconder minha identidade real. Como vocês descobriram que eu frequento a escola online? Perguntei. Eu já sabia a resposta, mas precisava ganhar tempo. Há um boato nos fóruns dos caça-ovos, nos primeiros últimos dias, de que você e seu amigo H estudam em Ludus. Quando soubemos disso, decidimos entrar em contato com alguns administradores da escola e os subornamos. Você sabe quanto um administrador de escola ganha por ano, Wade? Uma miséria. Um dos diretores nos fez a gentileza de procurar na base de dados dos alunos pelo nome de avatar Parzival. E adivinhe? Outra janela se abriu ao lado do vídeo das pilhas. Mostrava meu perfil todo de aluno. Nome completo, nome do avatar, registro de aluno, Wade 3, data de nascimento, número do seguro social e endereço residencial. Minhas informações, estava tudo ali, juntamente com uma foto antiga tirada na escola mais de 5 anos antes, um pouco antes de eu me transferir para a escola no Oasis. Também temos os registros escolares de seu amigo Wade, mas ele foi esperto o suficiente e passou um nome de endereço falso quando se matriculou. Então, encontrá-lo vai demorar um pouco mais. Ele fez uma pausa para esperar pela minha resposta, mas eu continuei calado. Minha pulsação estava a 1000 e tive de me esforçar para respirar. E então, chegamos à nossa última proposta. Sorrento esfregou as mãos animadamente, como uma criança prestes a abrir um presente. Diga, como podemos chegar ao primeiro portão agora mesmo? Agora mesmo. Ou vamos matar você. Agora mesmo. Você está blefando. Eu disse, sem pensar. Mas sabia que não estava, nem um pouco. Não, Wade, não estou. Pense bem. Com todas as outras coisas que estão acontecendo no mundo, você acha que alguém vai se importar com uma explosão em um gueto de lixo amontoado em Oklahoma? Acreditarão ter sido um acidente em um laboratório de drogas, ou talvez uma célula motorista doméstica, tentando construir uma bomba caseira. De qualquer modo, serão algumas centenas de baratas humanas atrás de vales de alimentação e usando o nosso precioso oxigênio a menos. Ninguém vai dar a mínima, e as autoridades não farão nadinha. Ele estava certo, eu sabia. Tentei ganhar mais alguns minutos para pensar no que fazer. Você me mataria? Perguntei para ganhar um concurso de videogame. Não finja ser ingênuo, Wade, Sorrento disse. Há bilhões de dólares em jogo, justamente com o controle de uma das empresas mais lucrativas do mundo. E do Oasis em si. Isso representa muito mais que um concurso de videogame. Sempre representou. Ele se inclinou para frente. Mas você ainda pode sair vencedor dessa, rapaz. Se nos ajudar, daremos a você 5 milhões. Pode se aposentar aos 18 anos e passar o resto da vida vivendo como rei. Ou pode morrer nos próximos segundos. Você decide. Mas pergunte a si mesmo. Se sua mãe ainda estivesse viva, o que desejaria que você fizesse? Aquela última pergunta teria me irritado para valer, se eu já não estivesse tão assustado. O que impede que você me mate depois que eu der a vocês o que querem? Perguntei. Independente do que você possa pensar, não queremos ter de matar alguém a menos que seja estritamente necessário. Além disso, ainda restam 2 portões, não é? Ele deu de ombros. Talvez precisemos de sua ajuda para descobrir como passar por eles também. Pessoalmente, eu duvido, mas meus superiores pensam de outra maneira. Mesmo assim, você não tem muita escolha, não é? Ele passou a falar mais baixo, como se estivesse prestes a me contar um segredo. Vou dizer o que vai acontecer agora. Você vai ter de me passar instruções passo a passo a respeito de como conseguir a chave de cobre e passar pelo primeiro portão, e vai permanecer logado nesta seção de seu chatlink enquanto confirmamos tudo o que nos contar. Se sair antes de eu permitir, seu mundo inteiro vira fumaça, entendeu? Agora comece a falar. Pensei em dar a ele o que eles queriam. Pensei mesmo, mas analisei bem e não consegui encontrar um motivo que fosse para eles me deixarem vivo. Mesmo que eu os ajudasse a passar pelo primeiro portão, a única atitude que fazia sentido era me matar e me tirar da parada. Com certeza não me dariam 5 milhões de dólares, nem me deixariam vivo para que eu pudesse contar à imprensa que eles haviam me chantageado,
principalmente se havia de fato uma bomba em meu trailer para servir de prova. Não. Em meu ponto de vista, havia apenas duas possibilidades. Ou eles estavam blefando, ou iam mesmo me matar, quer eu os ajudasse ou não. Tomei a decisão e reuni coragem. Sorrento, eu disse, tentando esconder o medo em minha voz. Quero que você e seus chefes saibam de uma coisa. Nunca encontrarão um ovo de Halliday. Sabe por quê? Porque ele era mais esperto que todos vocês juntos. Não importa quanto dinheiro vocês tenham, ou quem tentem chantagear. Vão perder. Toquei o ícone de sair e meu avatar começou a se desmaterializar diante dele. Que não pareceu surpreso, apenas olhou para mim com tristeza e balançou a cabeça. Atitude bem estúpida, moleque, ele disse, um pouco antes de meu visor ficar preto. Fiquei ali, sentado na escuridão do meu esconderijo, semi-cerrando os olhos e esperando pela detonação. Mas um minuto se passou e nada aconteceu. Levantei meu visor e tirei as luvas com as mãos trêmulas, quando meus olhos começaram a se ajustar à escuridão. Suspirei aliviado. Tinha sido um blefe, afinal. Sorrento estava tentando me coagir com pressão, com sucesso. Enquanto bebia água da garrafa, pensei em que deveria acessar de novo e avisar H e Artemis. Os 6 iriam atrás deles em seguida. Eu estava vestindo as luvas de novo quando ouvi a explosão. Senti a onda de choque um milésimo de segundo depois de ouvir a explosão e instintivamente me joguei no chão de meu esconderijo com os braços sobre a cabeça. À distância, ouvi o som de metal quando diversas pilhas de trailers começaram a ruir, soltando-se da viga mestra e caindo umas sobre as outras, como enormes peças de dominó. Aquele som terrível perdurou por muito tempo. E então, o silêncio se fez de novo. Consegui vencer minha paralisia e abri a porta de trás da van. Totalmente desorientado, corri para as margens da pilha de lixo e, dali, vi um pilar gigante de fumaça e chamas subindo do outro lado das pilhas. Segui as pessoas que já estavam correndo naquela direção, ao longo do perímetro norte das pilhas. A pilha com o trailer de minha tia havia se tornado uma ruína esfumaçante, juntamente com todas as pilhas adjacentes a ela. Não havia nada ali, apenas uma enorme pilha de metais retorcidos e em chamas. Mantive distância, mas uma grande multidão de pessoas já tinha se reunido ali, perto das chamas. Ninguém quis entrar para procurar sobreviventes. Era óbvio que não havia nenhum. Um tanque de propano antigo preso a um dos trailers destruído se detonou em uma pequena explosão, fazendo as pessoas se espalharem e correrem para se proteger. Diversos outros tanques explodiram em seguida. Depois disso, os observadores se afastaram um pouco. Os moradores das pilhas próximas sabiam que se o fogo se espalhasse, eles estariam em apuros. Por isso, muitas pessoas já estavam tentando conter o incêndio, usando mangueiras, baldes, copos ou o que pudessem encontrar. Em pouco tempo, as chamas foram contidas e o fogo começou a diminuir. Observando em silêncio, eu consegui ouvir as pessoas ao meu redor murmurando, dizendo que provavelmente havia sido um acidente em um laboratório de drogas ou que algum idiota devia estar tentando construir uma bomba caseira. Como Sorrento havia previsto, aquela ideia me tirou da passividade. O que eu estava pensando? Vocês haviam acabado de tentar me matar. Provavelmente seus agentes ainda estavam entre as pilhas, checando para terem certeza de que eu estava morto. E como um completo idiota, eu estava em pé ali, ao ar livre. Eu me afastei da multidão e voltei para meu esconderijo, tomando o cuidado de não correr, olhando sempre para trás para ter certeza de que não estava sendo seguido. Quando eu já estava dentro da van, bati a porta e me encolhi, com medo, num canto. Permaneci naquela posição por muito tempo. Por fim, o choque começou a passar e a realidade do que havia acabado de acontecer começou a se fazer mais clara. Minha tia Alice e seu namorado Rick estavam mortos, assim como todos os que viviam em nosso trailer e nos trailers abaixo e ao redor, incluindo a doce senhora Gilmore. Se eu estivesse em casa, eu também estaria morto. Eu fui tomado por uma onda de adrenalina, sem saber o que fazer em seguida. Vencido por uma mistura paralisante de medo e ódio, pensei em entrar no Oasis para chamar a polícia, mas então pensei em como eles reagiriam ao saber da notícia. Pensariam que eu estava totalmente maluco. E se chamasse a imprensa, a reação seria a mesma. Não havia como alguém acreditar em minha história. A menos que eu revelasse ser Parzival, e talvez nem assim. Eu não tinha provas contra Sorrento e os 6. Todos os vestígios da bomba que eles tinham plantado provavelmente estavam derretendo naquele momento. Revelar minha identidade ao mundo para poder acusar uma das empresas mais poderosas do mundo de chantagem e assassinato não parecia a atitude mais inteligente. Ninguém acreditaria em mim. Eu mesmo mal conseguia acreditar em mim mesmo. A IOI havia tentado me matar para me impedir de vencer um concurso de videogame. Era maluquice. Eu
Parecia estar em segurança em meu esconderijo, mas sabia que não poderia permanecer nas pilhas por muito tempo. Quando os 6 descobrissem que eu ainda estava vivo, voltariam para me procurar. Eu precisava desaparecer, mas não teria como sem dinheiro, e meus primeiros cheques só seriam depositados 1 ou 2 dias depois. Teria de ficar esperando até lá, mas naquele momento precisava conversar com Nate para alertá-lo de que ele era o próximo na lista dos 6. Também precisava ver um rosto amigo desesperadamente. 0015. Peguei meu console do Oasis, liguei-o, vesti as luvas e posicionei o visor. Ao me logar, meu avatar apareceu em lodos no topo da colina onde eu estava sentado antes da minha sessão, na sala de bate-papo com o Sorrento. Assim que meu áudio começou a funcionar, ouvi o ronco dos motores vindo de algum lugar diretamente acima de mim. Saí de debaixo da árvore e olhei para cima. Vi um esquadrão de helicópteros de ataque voando em formação, aproximando-se pelo sul em baixa altitude com os sensores analisando a superfície conforme sobrevoava a aeronave. Quando estava prestes a me refugiar sob a copa da árvore para sair da vista, eu me lembrei de que Ludus toda era uma zona de combate proibido. Os 6 não podiam me inferir ali. Mesmo assim, eu continuava muito sensível. Continuei a analisar o céu e rapidamente vi 2 outros esquadrões de helicópteros dos 6 perto do horizonte, a leste. Parecia uma invasão alienígena. Um ícone brilhou em minha tela, informando que eu tinha recebido uma nova mensagem de texto de H. Onde diabos você está? Entre em contato imediatamente. Eu toquei o nome dele em minha lista de contatos e ele atendeu. Ao primeiro toque, o rosto de seu avatar apareceu na minha tela de vídeo. Estava sério. Você viu as notícias? Perguntei. Quais? Vocês estão em Ludus, milhares deles. E mais chegam a cada minuto. Estão todos vasculhando o planeta, procurando a tumba. Sim, estou em Ludus agora mesmo. Helicópteros de combate dos 6 por toda parte. Hate fez cara feia. Quando encontrar Irock, vou matá-lo, devagar. Depois, quando ele criar um novo avatar, vou persegui-lo e matá-lo de novo. Se aquele imbecil tivesse ficado calado, os 6 nunca saberiam que deveriam procurar aqui. As postagens que ele fez no fórum chamaram a atenção dos caras. O próprio Sorrento disse. Sorrento? Noah Sorrento? Contei a ele tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Eles explodiram sua casa? Na verdade era um trailer, eu disse. Em um parque de trailers. Eles mataram muitas pessoas aqui, H. Provavelmente já está na imprensa. Respirei profundamente. Estou enlouquecendo, morrendo de medo. Não é para menos, ele disse. Graças a Deus você não estava em casa quando aconteceu. Concordei. Quase nunca faço login de casa. Felizmente, vocês não sabiam disso. Mas e sua família? Era a casa da minha tia. Ela morreu, acho. Nós não éramos muito próximos. Aquilo era dizer o mínimo, claro. Minha tia Alice nunca tinha demonstrado muita gentileza comigo. Mas mesmo assim, não merecia morrer. Mas a culpa que eu sentia naquele momento tinha muito mais a ver com a Sra. Gilmore. E saber que minhas atitudes a haviam matado. Ela era uma das pessoas mais doces que eu conhecia. Percebi que estava chorando. Coloquei no modo mudo para que Kate não o ouvisse, então respirei profundamente diversas vezes até me controlar de novo. Não acredito nisso, Kate disse. Aqueles desgraçados. Vão pagar, Z. Pode apostar. Vamos fazer com que paguem por isso. Eu não sabia como, mas não discuti. Sabia que ele estava apenas tentando fazer com que eu me sentisse melhor. Onde você está agora? Kate perguntou. Precisa de ajuda? Tipo, um lugar para ficar ou coisa assim? Posso transferir uma grana se precisar. Não, tudo bem, eu disse. Mas valeu, cara. Agradeço muito por oferecer. De nada, cara. Hey, vocês enviaram a você o mesmo e-mail que enviaram para mim? Sim, milhares deles. Mas concluí que seria melhor ignorar as mensagens. Franzi a testa. Gostaria de ter sido esperto o suficiente para fazer isso. Cara, você não tinha como saber que eles tentariam matar você. Além disso, eles já tinham o endereço de sua casa. Se você tivesse ignorado os e-mails, eles provavelmente teriam explodido a bomba de qualquer jeito. Olha, H. Sorrento disse que seus registros escolares mostram um endereço falso e que eles não sabiam onde encontrar você, mas pode ser que ele tenha mentido. Você deveria sair de sua casa. Vá para um lugar seguro, assim que puder. Não se preocupe comigo, Z. Eu me mudo, o tempo todo. Aqueles imbecis nunca me encontrarão. Se você está dizendo, respondi, tentando imaginar exatamente o que ele queria dizer. Mas preciso avisar Artemis também, e Daito e Shoto, se conseguir falar com eles. Vocês devem estar fazendo tudo o que podem para descobrir a identidade deles também. Isso me dá uma ideia, ele disse. Deveríamos convidar os 3 para nos encontrar no porão hoje.
Mais tarde, o que acha de marcarmos à meia-noite? Uma sessão privada de bate-papo. Só nos 5. Só nos 5. Meu humor melhorou um pouco com a possibilidade de ver Artemis de novo. Acha que eles vão concordar? Sim, se dissermos que a vida deles depende disso, ele sorriu. E vamos reunir os 5 maiores caçoalvos em uma sala de bate-papo. Quem recusaria? Enviei uma mensagem curta a Artemis pedindo a ela que nos encontrasse na sala de bate-papo particular de H à meia-noite. Ela respondeu alguns minutos depois, pretendendo ir. Pretendo ir. Ela respondeu alguns minutos depois, prometendo ir. H disse que havia conseguido entrar em contato com Daito e Shoto, e ambos também concordaram em participar. A reunião estava marcada. Não queria ficar sozinho, por isso entrei no porão cerca de 1 hora antes do horário combinado. H já estava lá, navegando pelos noticiários da antiga televisão RCA. Sem dizer nada, ele se levantou e me deu um abraço, apesar de não tê-lo sentido de fato. Foi surpreendentemente consolador. Então, nós nos sentamos e assistimos à cobertura das notícias juntos, enquanto esperávamos pela chegada dos outros. Todos os canais mostravam a cobertura dos montes de aeronaves e tropas dos 6 chegando a Ludus. Todo mundo logo percebeu por que eles estavam ali. Então, agora todos os caçovos da simulação também estavam se direcionando a Ludus. Terminais de transporte no planeta todo estavam repletos de avatares. Já não dá mais para manter em segredo a localização da tumba, eu disse, balançando a cabeça. 1 hora acabaria avançando mesmo, H disse, desligando a televisão. Só não pensei que seria tão rápido. Ouvimos o alerta de entrada apitar quando Artemis se materializou no alto da escada. Estava usando a mesma roupa da noite em que nos conhecemos. Ela acenou para mim ao descer os degraus. Assinei em resposta e então apresentei os dois. H, esta é Artemis. Artemis, este é meu melhor amigo H. Prazer em conhecê-lo, Artemis disse, esticando o braço direito. H apertou a mão dela. Igualmente, ele abriu seu sorriso enorme. Obrigado por ter vindo. Claro que viria. Não poderia perder isto. A primeira reunião dos 5 do topo. Os 5 do topo? Perguntei. H disse. É assim que anda nos chamando em todos os fóruns agora. Somos os detentores dos 5 lugares de maior pontuação do placar. Então, somos os 5 do topo? Sei, eu disse. Pelo menos por enquanto. Artemis sorriu ao ouvir aquilo, depois se virou e começou a andar pelo porão admirando a decoração dos anos 80. H, esta é, até agora, a sala de bate-papo mais bacana que eu já vi. Obrigado, ele fez uma reverência sutil. Muito gentil de sua parte. Ela parou para analisar a estante de suplementos de RPG. Você recriou o porão de Morrow perfeitamente. Cada detalhe. Quero morar aqui. Você tem lugar permanente na lista de convidados. Acesse e entre quando quiser. É mesmo? Ela perguntou, claramente surpresa. Obrigada. Pode deixar. Você é o cara, H. Sim, ele disse sorrindo. Isso aí, eu sou. Eles pareciam estar se entendendo muito bem, o que estava me deixando roxo de ciúmes. Não queria que Artemis gostasse de H ou vice-versa. Queria que ela fosse só minha. Daito e Shoto entraram no portão mais tarde, aparecendo ao mesmo tempo no alto da escada do porão. Daito era o cara mais alto dos dois e parecia ter quase 20 anos. Shoto era cerca de 30 centímetros mais baixo e parecia bem mais jovem. Talvez tivesse uns 13 anos. Os dois avatares pareciam japoneses e eles se pareciam bastante um com o outro, como fotos do mesmo homem tiradas com 5 anos de intervalo uma da outra. Vestiam roupas tradicionais de samurai e os dois carregavam uma wakizashi curta e uma katana mais comprida presa ao cinto. Saudações, o samurai mais alto disse. Sou Daito. Esse é meu irmão mais novo, Shoto. Obrigado pelo convite. Nós nos sentimos honrados em conhecer vocês três. Eles fizeram uma reverência juntos. H e Artemis retribuíram o cumprimento e eu rapidamente fiz a mesma coisa. Quando nos apresentamos, Daito e Shoto fizeram uma reverência de novo e mais uma vez retribuímos o gesto. Bem, H disse quando todos terminaram de se cumprimentar. Vamos deixar a festa rolar. Tenho certeza de que vocês viram o noticiário. Os 6 estão tomando Ludus por todos os lados, aos milhares. Estão realizando uma busca sistemática em toda a superfície do planeta, ainda que não saibam exatamente o que estão procurando. Não vão tardar em encontrar a entrada para a tumba. Na verdade, Artemis interrompeu. Eles já encontraram. Há mais de 30 minutos. Todos nos viramos para olhar para ela. Isso não foi noticiado ainda, Daito disse. Tem certeza? Ela sentiu. Receio que sim.
Quando fiquei sabendo a respeito dos 6 hoje pela manhã, decidi esconder uma câmera em algumas árvores próximas da entrada da tumba, para ficar de olho na área. Ela abriu uma janela de vídeo no ar diante dela e a girou para que nós a pudéssemos ver. Ali havia imagem ampla da colina e da clareira ao redor. A partir da vista em uma das árvores no alto daquele ângulo, era fácil de ver que as grandes pedras pretas no topo da colina estavam organizadas como um grande crânio humano. Podíamos ver também que a área toda estava repleta de 6, e que outros pareciam chegar a cada segundo. Mas a coisa mais surpreendente que vimos na imagem foi o grande domo transparente de energia que agora cobria a colina toda. Filho da mãe, Kate disse. É o que estou pensando, não é? Artemis sentiu. Um campo de força. Os 6 o instalaram assim que os primeiros chegaram. Então, a partir daqui, qualquer caça-ovo que encontrar a tumba não vai conseguir entrar. Daito disse, a menos que consigam passar, de alguma forma, pelo caminho de força. Na verdade, eles elegeram 2 campos de força, Artemis disse. Um campo pequeno com um campo maior sobre ele. Eles os diminuem em sequência, sempre que querem permitir que mais 6 entrem na tumba, como um fechamento a vácuo. Ela apontou para a janela. Vejam, eles estão fazendo isso agora. Um esquadrão de 6 marchou para fora de um helicóptero de combate aterrissado ali perto. Estavam todos carregando caixas de equipamento. Ao se aproximarem do campo de força externo, ele sumiu, revelando um campo com domo menor dentro do primeiro. Assim que o esquadrão chegou à parede do campo de força interno, o externo reapareceu. Um segundo depois, o campo de força interno caiu, permitindo que os 6 entrassem na tumba. Fez-se um longo silêncio enquanto observávamos aquele novo avanço. Acho que poderia ter sido pior, Eight disse. Se a tumba ficasse em uma zona de combate entre jogadores, esses imbecis já teriam montado canhões a laser e sentinelas robôs em todas as partes para acabar com quem se aproximasse da área. Ele tinha razão. Como Ludus era uma zona segura, os 6 não podiam ferir os caça-alvos que se aproximavam da tumba, mas nada poderia impedi-los de erguer um campo de força para mantê-los afastados. E foi exatamente o que fizeram. Os 6, obviamente, têm planejado esse momento há algum tempo, Artemis disse, fechando a janela de vídeo. Eles não vão conseguir manter todos longe por muito tempo, Hate disse. Quando os clãs descobrirem isso, vai ser uma guerra. Haverá milhares de caça-alvos atacando aquele campo de força com tudo. RPGs, magias de fogo, bombas, detonadores. A coisa vai ficar feia. Vão transformar a floresta em um deserto. Mas enquanto isso, os avatares dos 6 estarão procurando a chave de cobre e atravessando o primeiro portão, um atrás do outro, numa fila indiana maluca. Mas como podem fazer isso? Shoto perguntou com uma voz de menino, tomada de raiva. Ele olhou para o irmão. Não é justo. Eles não estão jogando limpo. Eles não precisam fazer isso. Não existem regras no Oasis, maninho. Daito disse. Os 6 podem fazer o que quiserem. Não vão parar se não foram detidos por ninguém. Os 6 são os desonrados, Shoto disse, franzindo o senho. Vocês não sabem nem metade da história, Hate disse. É por isso que Parzival e eu chamamos vocês aqui. Ele se virou para mim. Z, quer dizer a eles o que aconteceu? Assenti, e me virei para todos. Em primeiro lugar, contei a respeito do e-mail que havia recebido da IOI. Todos eles tinham recebido o mesmo convite, mas o ignoraram. Então relatei os detalhes de minha sessão de bate-papo com o Sorrento, fazendo o melhor que podia para não esquecer de nada. Por fim, contei que nossas conversas haviam terminado com uma explosão de uma bomba em meu endereço. Quando terminei, os avatares deles demonstraram total incredulidade. Jesus, Artemis sussurrou. É sério? Eles tentaram matar você? Sim, e teriam conseguido se eu estivesse em casa. Tive sorte. Agora, vocês todos sabem até que ponto os 6 estão dispostos a chegar para nos impedir de encontrar o ovo, Hate disse. Se eles conseguirem encontrar um de nós, acabou. Concordei. Então, vocês precisam tomar medidas para protegerem suas identidades e a si mesmos, eu disse. Se ainda não fizeram isso. Todos assentiram. Fez-se mais um longo silêncio. Mas ainda não conseguia entender uma coisa, Artemis disse, um momento depois. Como vocês sabem que devem procurar a tumba de Ludus? Alguém deu a dica a eles? Ela olhou para nós, mas sem nenhum tom acusador. Eles devem ter tomado conhecimento dos rumores a respeito de Parzival e Yates, que foram postados em todos os fóruns, Shoto disse. Foi assim que soubemos onde procurar. Daito fez uma careta e deu um soco no ombro do irmão. Eu não disse para você ficar calado, bocão? Ele sussurrou. Shoto ficou envergonhado e se calou. Que rumores? Artemis perguntou. Ela olhou para mim. Do que ele está falando? Há alguns dias não entro nos fóruns.
Muitos caça-alvos disseram conhecer Parswell e Eight, afirmaram que eles eram alunos em Ludus. Ele se virou para Eight e para mim. Meu irmão e eu passamos os últimos 2 anos procurando pela Tumba dos Horrores. Já vasculhamos dezenas de mundos à procura dela, mas nunca pensamos em procurar em Ludus. Só pensamos nisso quando soubemos que vocês estudavam aqui. Nunca pensei que precisasse manter em segredo o fato de frequentar a escola em Ludus, eu disse. Por isso nunca escondi. Sim, e ainda bem para nós que você não escondeu, Eight disse. Ele se virou para os outros. Parzival, sem querer, me deu a dica a respeito da localização da tumba também. Nunca tinha pensado em procurar em Ludus, até o nome dele aparecer no placar. Daito cutucou o irmão, e os dois se viraram para mim e fizeram uma reverência. Vocês foram os primeiros a encontrar o esconderijo da tumba, então devemos a vocês nossa gratidão por nos levar até lá. Retribuí a reverência. Obrigado, rapazes, mas na verdade, Artemis foi a primeira a encontrar a tumba, totalmente sozinha, um mês antes de mim. Sim, ainda que não tenha sido vantagem nenhuma, Artemis disse. Não conseguia derrotar o Lich no Joust. Eu estava tentando havia semanas, quando este doido apareceu e conseguiu de primeira. Ela explicou como nos conhecemos e como finalmente conseguira derrotar o rei no dia seguinte, depois de o servidor reiniciar à meia-noite. Devo a Eight minhas habilidades no Joust, eu disse. Nós jogávamos o tempo todo aqui no porão. Foi só por isso que eu consegui derrotar o rei na primeira tentativa. Eu também, Eight disse. Ele estendeu a mão e nós trocamos um cumprimento batendo as mãos em punhos. Daito e Shoto sorriram. Mesma coisa com a gente, Daito disse. Meu irmão e eu temos jogado Joust um contra o outro há anos, porque o jogo foi mencionado no almanaque de Anorak. Ótimo, Artemis disse, erguendo as mãos. Que bom para vocês, que se prepararam com antecedência. Fico feliz por vocês. Bravo, ela bateu palmas de modo sarcástico e todos riram. Agora, podemos deixar a sociedade da admiração mútua e voltar para o assunto a ser tratado? Claro, Eight disse, sorrindo. Qual era o assunto a ser tratado? Os 6? Artemis perguntou. Isso, claro. Eight esfregou a parte de trás do pescoço e mordeu o lábio inferior, algo que ele sempre fazia quando estava tentando reunir as ideias. Você disse que eles encontraram a tumba menos de 1 hora atrás, certo? Então, agora a qualquer momento eles chegarão à sala do trono e enfrentarão o Lich. Mas o que vocês acham que acontece quando vários avatares entram na câmara ao mesmo tempo? Eu me virei para Daito e Shoto. Seus nomes apareceram no placar no mesmo dia, com apenas alguns minutos de diferença. Então, vocês entraram na sala do trono juntos, certo? Daito assentiu, sim. E quando pisamos no estrado, 2 cópias do rei apareceram, uma para cada um de nós. Que ótimo, Artemis disse. Então, pode ser possível que centenas de 6 duelem pela chave de cobre ao mesmo tempo, ou até milhares. Isso, Shoto disse. Mas para pegar a chave, cada 6 tem que derrotar o Lich, o que sabemos não ser fácil. Os 6 estão usando equipamento de imersão hackeados, eu disse. Sorrento se gabou por isso. Eles fizeram as coisas de modo que diferentes usuários possam controlar as ações de todos os avatares deles. Então, eles podem fazer com que os melhores jogadores de Joust controlem cada avatar dos 6 durante a partida contra Azeroth, um atrás do outro. Idiotas trapaceiros, Eiichi repetiu. Os 6 são desonrados, Daito disse, balançando a cabeça. Pra caramba, Artemis disse, virando os olhos. E ainda tem mais, eu disse. Todos os 6 têm uma equipe de apoio formada por estudiosos de Halliday, especialistas em videogames e criptólogos, que estão ali para ajudá-los a vencer cada desafio e resolver todos os enigmas que encontrarem. Passar pela simulação de jogos de guerra vai ser moleza para eles. Alguém simplesmente vai passar o diálogo a eles. Inacreditável, Hate murmurou. Como podemos competir nessa situação? Não podemos, Artemis disse. Quando eles encontrarem a chave de cobre, provavelmente localizarão o primeiro portão com a mesma rapidez com que conseguimos. Não vai demorar para que eles nos alcancem. E quando pegarem o enigma sobre a chave de Jade, colocarão seus otários para tentar sem parar, até desvendarem a mensagem. Se eles encontrarem o esconderijo da chave de Jade antes de nós, vão tomar conta do lugar também, colocar barreiras, eu disse. E então, nós 5 estaremos no mesmo buraco de todos os outros caça-alvos no momento. Artemis assentiu. Eiichi chutou a mesa de centro, frustrado. Isso está longe de ser justo, ele disse. Os 6 têm um monte de vantagens em relação a nós. Têm muito dinheiro, armas, veículos e avatares. Eles existem aos milhares e estão todos atuando juntos. Sim, eu disse. E estamos sozinhos, cada um de nós. Bem, menos vocês 2, indiquei Daito e Shoto. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Eles são em maior número e mais bem preparados. E isso não tem previsão de mudar.
O que está sugerindo? Daito perguntou. De repente, ele pareceu desconfiado. Não estou sugerindo nada, respondi. Estou afirmando os fatos, como eu os vejo. Que bom, Daito disse, porque pareceu que você estava prestes a propor um tipo de aliança entre nós 5. Eiichi analisou com cuidado. E daí? Seria uma ideia tão horrível? Sim, seria, Daito disse de modo ríspido. Meu irmão e eu caçamos sozinhos. Não queremos nem precisamos de sua ajuda. É mesmo? Eiichi disse. Um segundo atrás, vocês admitiram terem precisado da ajuda de Parzival para encontrar a tumba dos horrores. Daito semicerrou os olhos. Nós a teríamos encontrado sozinhos, de um jeito ou de outro. Claro, Eiichi disse. Talvez só demorasse mais 5 anos. Qual é, Eiichi? Eu disse, colocando-me entre os dois. Isso não vai levar a nada. Eiichi e Daito se encararam em silêncio enquanto Shoto olhava para o irmão sem saber como agir. Artemis apenas ficou olhando, parecendo se divertir um pouco. Não viemos aqui para sermos ofendidos, Daito disse por fim. Vamos embora. Espere, Daito, eu disse. Esperem só um minuto, pode ser? Vamos conversar. Não devemos nos separar como inimigos. Estamos todos no mesmo barco aqui. Não, Daito disse. Não estamos. Vocês são todos desconhecidos. Até onde sabemos, qualquer um de vocês poderiam ser um espião dos 6. Artemis riu alto ao ouvir aquilo, então cobriu a boca. Daito ignorou. Isso não faz sentido, ele disse. Apenas uma pessoa pode ser a primeira a encontrar o ovo e ganhar o prêmio. E essa pessoa será meu irmão ou eu. E com isso, Daito e Shoto partiram abruptamente. Que beleza, Artemis disse quando os avatares deles desapareceram. Concordei. Pois é, muito legal, Eiichi. Bela maneira de formar laços. O que eu fiz? Ele perguntou de modo defensivo. Daito estava sendo um idiota completo. Além disso, não estávamos pedindo para ele se reunir a nós. Jogo sozinho. E vocês também. E Artemis me parece também estar sozinha nessa. Com certeza, ela disse, sorrindo. Mas mesmo assim, há um propósito em formar uma aliança contra os 6. Talvez, Eiichi disse. Mas pense bem, se você encontrar a chave de Jade antes de nós dois, vai ser generosa e nos dizer onde ela está? Artemis sorriu. Claro que não. Eu também não, Eiichi disse. Então, não há por que discutirmos a criação de uma aliança. Artemis deu de ombros. Bem, então parece que a reunião terminou. Eu preciso ir nessa. Ela piscou para mim. O tempo está passando, certo, rapazes? Tic-tac, respondi. Boa sorte, caras. Ela acenou para nós dois. Até mais. Até. Respondemos juntos. Observei o avatar dela desaparecer lentamente, então me virei e vi Eiichi sorrindo para mim. Qual é a graça? Perguntei. Você está afim dela, não está? O quê? Da Artemis? Não. Não negue, Zé. Você ficou olhando para ela com cara de bobo o tempo todo. Ele uniu as mãos no peito e começou a piscar, como um ator de cinema mudo. Gravei o bate-papo todo. Quer que eu passe tudo de novo para ver sua cara de bobão? Pare de ser idiota. Mas é compreensível, cara, Eiichi disse. A garota é bem bonita. Então, você teve algum avanço com o novo enigma? Perguntei, claramente mudando de assunto. Aquele quarteto a respeito da chave de Jade? Quarteto? Um poema de 4 linhas com um esquema de rimas alternadas, eu disse. A isso, dá-se o nome de quarteto. Eiichi revirou os olhos. Você é um exagero, cara. Por quê? Qual é o nome certo então, babaca? É só um enigma, cara. E não, ainda não desvendei. Eu também não, eu disse. Então, provavelmente, nós não deveríamos ficar aqui, olhando um para a cara do outro. Está na hora de trabalhar. Concordo, ele disse. Mas, naquele instante, uma pilha de gibis do outro lado da sala escorregou pela mesa de canto sobre a qual estavam empilhados e caíram no chão, como se algo os tivesse derrubado. Eiichi e eu demos um pulo e trocamos olhares desconfiados. Que diabos foi isso? Perguntei. Não sei. Eiichi se aproximou e observou os gibis espalhados. Talvez uma falha no software ou algo assim. Nunca vi uma sala de bate-papo com falhas assim. Eu disse, observando a sala vazia. Será que mais alguém poderia estar aqui? Um avatar invisível ouvindo o que dissemos? De jeito nenhum, Zé, ele disse. Você está paranoico demais. Esta sala é de bate-papo particular e codificada. Ninguém pode entrar aqui sem minha permissão. Você sabe disso. Certo, eu disse, ainda assustado. Relaxe, foi só uma falha. Ele apoiou a mão em meu ombro. Olha, me avise se precisar de um empréstimo ou um lugar para ficar, beleza? Vou ficar bem, eu disse, mas obrigado, amigo. Nós nos cumprimentamos de novo, como os super gêmeos ativando seus poderes. A gente se vê depois. Boa sorte, Zé. Para você também, Eiichi.